Olá, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam animados, né? A chegada aí do Enem se aproxima, das provas, inscrições, matrículas, e nós vamos que vamos, né? Então hoje nós vamos falar sobre nutrição ou alimentação humana, processo ou sistema digestivo humano, né? Tá? O organismo humano e dos demais seres vivos é formado por substâncias orgânicas e inorgânicas que são fornecidas através de um processo alimentar, né? Mesmo para os vegetais, nós podemos considerar isso. Por quê? Porque os animais também precisam absorver água e sais minerais, né? Tá? A diferença que a gente já sabe é que os animais são autótrofos e com a energia solar eles conseguem formar os seus próprios alimentos, né? A partir destas moléculas de água e sais minerais. Já os animais, né, precisam ingerir alimentos ou moléculas maiores, que nós chamamos de macromoléculas, quebrá-las através de seus sistemas enzimáticos, dos seus sucos gástricos ou várias outras substâncias presentes no seu sistema digestivo, e aí gerar micromoléculas ou moléculas menores, ou até mesmo partículas, né, vamos dizer assim, átomos de elementos que serão possíveis de serem absorvidos pelas células para gerar energia, para gerar força e para gerar vigor ao ser humano e aos seres vivos, né? Então, para que o alimento seja ingerido e possa ser absorvido, passe a integrar o organismo, é necessário que ele seja quebrado até a sua menor unidade, sistema digestório. Isso tudo começa onde? Começa lá na boca, a importância da saúde bucal, né? Então, nós temos processos de quebra de moléculas, de proteínas, que começam a acontecer na boca pela ação de algumas enzimas, e vão sofrendo quebras ao longo de todo o seu processo digestivo, de toda a sua ingestão, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que estão sendo absorvidos. E aí nós vamos ver ao longo dessas próximas aulas como é que acontecerá esse processo de ingestão e absorção, né? Então nós sabemos aí que nosso conjunto digestivo é formado por boca, por dente, por língua, saliva, né? Faringe, esôfago, intestino, delgado, grosso, estômago, né? Reto e o ânus. Então, nós temos um sistema digestivo completo formado por boca e ânus, né? E dentro desse sistema digestivo, nós temos vários aparelhos, vários órgãos com funções específicas, né? Tá? Então, substâncias como águas e sais minerais não necessitam de digestão, ou seja, não necessitam de quebra, elas são absorvidas, são digeridas e já podem ser diretamente absorvidas, né? Pois possuem absorção fácil. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando nós tomamos um remédio, quando nós tomamos um complemento alimentar, um suplemento vitamínico, proteico, hormonal, algumas desses elementos que compõem esses remédios, suplementos ou mesmo a água, né, estão na sua forma mais simples, e aí são lembra das aulas anteriores que eu falei
para vocês sobre o processo de seletividade das nossas membranas celulares e das nossas organelas, os lisossomos, os ribossomos. Então agora vamos lembrar e puxar pela nossa mente os nossos lisossomos, o que era a função deles, né? O que eles tinham, as vesículas lisossômicas que fazem o quê? Fazem a digestão, a quebra dessas moléculas, né, dessas macromoléculas, liberando-as na forma possível de ser absorvidas pelo organismo, ou pelas células, pelos órgãos e pelos tecidos, e assim fornecer energia para manter todas as vitalidades do nosso corpo. Tá? Então, porém, há outras substâncias que são ingeridas, mas não são absorvidas, né? Por exemplo, quando ingerimos um pedaço de carne, um pedaço de vegetal, um pedaço de carboidrato, de massa, são macromoléculas, né? Pois faltam no organismo as enzimas necessárias à hidrólise, né? Que é a quebra em pedaços menores. Por exemplo, a celulose. Então, a carne, o carboidrato, o vegetal, né? A proteína, eles podem ser quebrados pelo nosso organismo. Por quê? Porque nós temos enzimas que são favoráveis ou que fazem esta quebra, que promovem esta quebra. Agora, a celulose já nós seres humanos, seres vivos, humanos, animais, não conseguimos digerir a celulose. Nós precisamos do auxílio de outros micro-organismos para fazer a quebra desta molécula que é muito mais densa, muito maior, né? Muito mais complexa, né? Tá? Então, essa celulose acaba sendo expelida ou eliminada por meio das fezes. Por exemplo, quando nós comemos uma semente, nós comemos o feijão, que a casca é rica em celulose, normalmente o nosso organismo tem dificuldades para digerir, né? Então, ou não digere, né? Ou vai digerir uma parte, né, das camadas ou das membranas, né, desta parede da casca, né, a membrana celular. Por quê? Porque contém ali celulose. Então, nosso organismo não consegue digerir, quebra, quando nós mastigamos, nós fazemos a quebra desses alimentos, mas eles vão lá para dentro do nosso estômago, do nosso intestino, formando o bolo, né? Formando o bolo alimentar que depois vai se transformar, tudo aquilo que não for aproveitado pelo organismo, vai se transformar em bolo fecal, né? E vai ser eliminado do organismo por meio do sistema digestivo, passando pelo estômago, intestino delgado, intestino grosso e chegando até o reto anal e o ânus, né? Tá? Então, digestão compreende processos mecânicos, quebra dos alimentos, quebra das moléculas, processos físicos, algumas transformações, gerações de calor, geração, síntese, né? Absorção ou absorção energética ou liberação energética, né? Ou ainda químicos, que são as transformações de compostos químicos, de moléculas químicas, a quebra das moléculas, né? Então, quando nós cortamos um pedaço de carne, se a carne é grande e nós cortamos ela em pequenininha, não significa que nós transformamos aquela carne quimicamente, mas nós a transformamos fisicamente, né? Mecanicamente é um outro processo também necessário entendermos aí. Então, o corte foi uma ação mecânica, tá? O corte da carne, o corte do vegetal, o corte da batata é uma ação mecânica, né? Tá? Então, esses processos mecânicos e físicos sobre o alimento ao longo do aparelho digestivo. Então,
Todos esses processos mecânicos, físicos, químicos acontecem ao longo do nosso aparelho digestivo, ou seja, a soma de todos os órgãos que compõem o aparelho digestivo ou o sistema digestivo humano, né? O objeto da digestão, então, é transformar, o que eu já falei para vocês, macromoléculas não absorvíveis em pequenas moléculas absorvíveis para que possam ser transportadas pelo sangue, né? Tá? Para que possam liberar energia, para que possam liberar elementos químicos, enzimas, ácidos nucleicos, ácidos graxos e outros tipos de moléculas pequenas, micromoléculas, que aí por meio da seletividade da membrana celular podem ser absorvidos pelo organismo, né? Tá? Então aqui eu coloco um desenho genérico, uma figura genérica do sistema digestório humano, começando sempre pela boca, com as glândulas salivares. Aí nós temos o processo da faringe, né? Nós temos o esôfago, certo? Aí temos o fígado, temos o estômago, vesícula biliar lá do fígado, nós temos o intestino delgado, temos o intestino grosso, temos vilosidades intestinais, que são dobraduras das membranas do intestino delgado para melhor absorver os alimentos e assim aproveitar mais os alimentos, né? Temos pâncreas, apêndice, o reto anal, o ânus, então tudo isso, né? Tudo isso compõe, ou todos esses órgãos compõem o que chamamos de aparelho digestivo ou sistema digestivo, tá? Bom, aqui eu dou um exemplo para vocês, trago um exemplo para vocês, um quadro exemplificado, que exemplifica, né? Exemplificando, então, alguns dos produtos da digestão. Por exemplo, quando eu digiro, quando nosso organismo digere o amido e o glicogênio, formam glicose. Quando digerem proteínas, geram aminoácidos. Quando digerem gorduras, gerem ácidos graxos ou glicerol. Né? Quando quebra o DNA e RNA, lembro que são moléculas imensas, então geram nucleotídeos, né? Água, vitaminas e sais minerais absorvidos pelo intestino sem digestão. Então, essas são mais fáceis de ser absorvidas, porque são menores, né? Celulose não são digeríveis pelo ser humano, então facilitam a formação do bolo fecal. Então, quando a celulose está ali, ela acaba facilitando a união de outras moléculas e gerando uma massa, um volume maior do bolo fecal. Tá? Então aqui é um exemplo para vocês, claro que vocês têm que memorizar, se eu passo aqui para vocês, vocês têm que entender muitas coisas, mas vocês têm que algumas coisas memorizar porque não tem como, são coisas que algumas pessoas, alguns autores de prova gostam de perguntar, né? Memorizações, não interpretações, para ver se o aluno realmente estudou e consegue ter uma capacidade de síntese, uma capacidade de memorização de aspectos importantes, tá? Então vamos lá, no tubo digestório nós temos componentes. Então os componentes do tubo digestório podem ser chamados de alto, médio e baixo. E aí nós temos o ânus, né? Lembra, o ânus faz parte do aparelho digestório, mas o ânus é só aquele ponto por onde saem as fezes. Nós temos o reto anal, né? Que é uma porçãozinha maior, tá? E aí nós temos no alto, nós temos a boca, a faringe, que também participa do processo respiratório, como do digestivo, do digestório, né? Temos o esôfago, certo? Aí nós temos o estômago, aí do estômago sai o intestino delgado,
né? Que é composto pelo duodeno, jejuno e o íleo, né? E depois nós temos a parte de baixo, que é formada pelo intestino grosso, né? Que é composto pelo seco, pelo colo ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide e reto. E por fim nós temos o ânus, né? Como eu falei para vocês e mostrei lá naquela figura, alguns órgãos anexos, glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado, vesícula biliar, são órgãos anexos, ditos anexos, né? Tá? Porque facilitam, auxiliam o processo digestório ou digestivo humano, tá? Então vamos começar do começo, né? Nada melhor do que começar do começo, óbvio. Então nós vamos falar de quem? Da boca, que é por onde entram os alimentos. Também entra água, também entra sais minerais. Então vamos falar da boca, dessa importante ou parte do sistema ou deste importante órgão. Por isso é muito importante a nossa higiene bucal, a nossa saúde bucal, né? Tá? Sempre, durante todos os dias, tirem tempo para cuidar da saúde bucal de vocês, tá? Porque ela é fundamental para toda a saúde, porque nós vamos ver, inclusive, que algumas quebras de alimentos, principalmente proteínas, precisam das salivas e das glândulas salivares para poderem começar a ser digeridas, né? Sem esse processo enzimático inicial, a digestão vai ser mais difícil e aí o organismo vai acabar consumindo mais energia para digerir os alimentos, tá? Então, boca, início do processo, cavidade oral, se inicia o processo digestivo, né? Então, quando a gente fala se inicia, é aí que começam algumas ações de enzimas para a quebra dos alimentos. Os alimentos contam com estruturas como os dentes, né? A língua e a saliva para a quebra e facilitação da sua digestão. Então, por isso é importante também mastigarmos bem, salivarmos bem, para que todo esse processo físico, mecânico, químico atue sobre o alimento. Quebre as macromoléculas, né? Transforma essas macromoléculas em micromoléculas capazes de serem absorvidas pelo órgão humano, né? Pelo corpo humano, pelo sistema digestivo humano, tá? Então, novamente, aqui um exemplo, né? de uma boca com o seu paladar, maxilar, né? Paladar blando, né? Que é o macio, tem o duro, né? E tem o blando, maxilar inferior, faringe, né? Faringe nasal, faringe bucal, e que eu falei para vocês que a faringe participa tanto do processo digestivo quanto respiratório, né? Nós temos os ossos ióides, nós temos a faringe, aqui já a faringe do processo digestivo, a traqueia, esôfago. Então aqui tem todos os elementos que compõem esta parte alta do sistema digestivo, né? Então os dentes servem para a trituração dos alimentos, é óbvio, né? Colocamos um alimento na boca e precisamos mastigá-lo, mordê-lo, rebentá-lo, né? Por isso que nós temos tipos diferentes de dentes. E aí, com esse processo mecânico de quebra, nós permitimos a ação das enzimas num primeiro momento, o processo de digestão desses alimentos. Então, os dentes servem para a trituração dos alimentos, digestão mecânica. Isso é mecânico, né? São formados por duas partes, né? Então, nos dentes nós temos a parte coroa, dita coroa, que fica fora da gengiva, para cima da gengiva, e nós temos a raiz, que fica dentro da gengiva, que a gente não consegue ver, né? A coroa tem três partes, né?
parte dentária exterior à gengiva. Apresenta 3 regiões: o esmalte, que é a camada mais externa, que protege o dente, dá essa sensação de dureza do dente, então ele protege o dente contra a ação de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus e tudo mais, né? A dentina e a polpa dentária são internas, então o esmalte externo, a dentina e a polpa do dente são internas, né? E por isso que o esmalte é importante para protegê-las. A raiz do dente é a porção que está dentro do alvéolo dentário, né? Então, lá dentro do dente nós temos a raiz, constituída pelo cemento, que é a parte externa, e dentina e polpa, que são as partes internas, né? Tá? Então, também os dentes lá dentro da gengiva também vão precisar de proteção, por isso tem uma camada de revestimento chamado cemento. Na parte superior ou na coroa nós temos o esmalte, né? Tá? Então, esmalte é o epitélio cilíndrico onde se encontra uma cutícula calcária rígida, não é inervado. Então, o esmalte não é inervado, ele está ali e se nós não cuidarmos, não preservarmos, nós vamos perdê-lo, né, por várias ações aí de agentes nocivos à saúde bucal. Tá? Dentina, tecido conjuntivo formado por células chamados odontoblastos e já possui inervação. O esmalte não possui inervação, mas a dentina já possui inervação, né? Então, tecido conjuntivo formado por células chamadas odontoblastos e possui inervação. Então, aqui eu coloco um esquema para vocês de esmalte, né, que protege a coroa, a dentina e a polpa aqui no interior do dente ou da parte superior do dente. Aí nós temos o osso alveolar, que protege o dente, onde o dente está fixado, né? Canal radicular, que é um canal que vai até a raiz do dente, vai à gengiva, e é quem promove toda a movimentação sanguínea no dente. Precisamos de sangue no dente, tá? Cemento é o revestimento, a camada de revestimento dentro da gengiva, da raiz. Ligamento periodontal, então nós temos aqui um ligamento que liga o dente ao osso, né? Tá? E nós temos também vasos e nervos aí para fazer todo esse processo de trocas, né, das substâncias do dente com o sangue ou com outros elementos, tá? Certo? A polpa dentária, tecido conjuntivo, se encontra onde se encontra o nervo dentário e vasos sanguíneos que nutrem as células vivas do dente. Então, por que é importante nós cuidarmos do dente? Se os nossos dentes apodrecerem por bactérias e aí nós termos as famosas cáries, essas cáries podem ser tão profundas que elas podem atingir a polpa e destruir a polpa. Aí no momento que destruiu a polpa, praticamente o dente está morto, né? Então nós temos que ter muito cuidado, tá? Pré-molares são os dentes que servem para cortar e triturar os alimentos. Molares trituram os alimentos. Então tem alguns que movimentam, cortam e trituram, outros que só trituram os alimentos, tá? Então nós temos aqui 2 esquemas mostrando as estruturas dentárias, tanto a coroa quanto a raiz e seus componentes, e eu chamo a atenção para esta palavra coleto, que é a parte de transição entre a raiz e a coroa, tá? É aquele ponto onde está a gengiva, o mesmo nível da gengiva. Então, alguns autores citam isso também como uma parte do dente, outros apenas reconhecem a sua existência, mas não dizem ou não definem ele como sendo uma parte do dente, tá? Então, os dentes começam a aparecer a partir dos 6 meses de idade, né?
nas crianças, então ali nos 6 meses de idade eles começam a sair de dentro das gengivas e são os famosos dentes de leite, aqueles primeiros dentes, né? A primeira dentição de uma criança. E ficam e permanecem até mais ou menos 6 a 7 anos, às vezes 8, 9, 10, às vezes tem crianças com 10, 12 anos que ainda têm alguns dentes de leite. Isso é normal, isso é de cada organismo, tá? Não existe regra. Porém, na criança só há 20 dentes, 10 superiores, 10 inferiores, né? Tá? Quando começa a haver a troca dos dentes, né, que os dentes de leite vão cair, vão dar lugar ou vão ceder lugar para os dentes permanentes, né, tá? E isso acontece lá nos 6, 7, 8 anos, às vezes até mais. E aí determina surgimento de outros dentes. Então o ser humano, por exemplo, passa a ter 32 dentes. Entretanto, tem um fator, né? Cada vez menos nós nos alimentamos de produtos resistentes, duros, então alguns dentes estão perdendo a função, né? Ou simplesmente já não tem mais função nenhuma, como é o caso do dente do siso, nosso último molar. Né? Então, muitas vezes, eles não têm espaço na arcada dentária, então eles precisam ser extraídos. Eu mesmo extraí meus 4 dentes de sisos, porque minha arcada já não tinha mais espaço para eles. E o que para muitos cientistas isso significa? Isso significa, pegando lá, vamos lembrar das nossas leis de Darwin, do uso, da função, do elemento dentro do nosso organismo. Então, tem dentes como os quartos molares, né, os dentes de siso, que já não tem mais função. O homem sobrevive bem sem o dente do siso, tá? Sobrevive perfeitamente. Então, perde a função, o organismo não tem mais aquela necessidade. Então, esse dente pode que, com o passar dos anos, das décadas, deixar de existir, simplesmente pelo uso ou desuso, né? Claro que Darwin depois foi provado por outras leis, por outros aspectos, mas alguns autores ainda dizem que se nós não precisamos mais usar os dentes do siso, vai haver uma época no futuro que eles não existirão mais, né? A mesma coisa pelo, a mesma coisa cabelo, né? Então, no passado, os homens das cavernas viviam nus, né? Depois de um certo tempo é que começaram a fazer algumas vestimentas mais rústicas. Mas hoje não, hoje nós temos roupas para tudo, para todas as estações. E então também muitos pelos passam a deixar de ter significado ou importância. A mesma coisa no couro cabeludo, tá? Por isso que tem pessoas que não tem pelo nenhum, tem a herança genética aí, mas tem também dentro dessa herança genética uma adaptação ambiental. Tá? Só lembrando que nos adultos são 32 dentes permanentes, tá? Depois dos dentes na boca, nós temos a língua. Qual é o papel da língua, né? A língua tem um papel que é fazer a quebra dos sons e com isso fazer surgir as palavras, ou também movimentar aquele bolo alimentar que está na boca, promovendo que esta movimentação facilite a quebra desse alimento, forme um bolo mais um bolo com partículas menores, formado por mais micromoléculas do que macromoléculas, e assim facilitando a sua digestão, né? Então a língua é importante para a digestão dos alimentos, pois auxilia na mastigação, impulsiona os alimentos em direção aos dentes, né? Garante a deglutição, ou seja, empurra o bolo alimentar em direção à faringe e daí para o esôfago. Tentem um dia comer ou beber sem utilizar a língua. Vocês vão ver que
se não for impossível, é bastante difícil, né? Há terminações nervosas na língua, responsáveis pelo paladar. São as papilas, não pápulas, papilas, aqui é um I, tá? Papilas gustativas, né? Então, nossa língua, se a gente pegar um microscópio, ou mesmo puxá-la e olhar lá no espelho com bastante luz, nós vamos ver que tem umas papilas, como se fossem umas glândulazinhas, que isso geram a saliva, né? Produzem a saliva. Então, são as papilas gustativas. Cada tipo de alimento, alimento ácido, alimento salgado, alimento doce, é reconhecido por um tipo de papila. E elas estão localizadas em diferentes partes da nossa boca. Por isso, é importante mastigarmos bastante para que nós tenhamos certeza e asseguremos que aquelas enzimas possam atuar sobre o material, tá? Então, auxilia na deglutição também, né? Então, auxilia a língua, auxilia no movimento de deglutir o alimento, tá? Certo? Então, saliva é uma secreção produzida pelas glândulas salivares, que estão aqui na saliva. Então, nós temos as glândulas salivares, nós temos as papilas degustivas, né? Gustativas, desculpa. E a saliva produzida pelas glândulas salivares, que são 3 submaxilares, que estão abaixo dos nossos maxilares, né? Temos as parótidas e temos sublingual. Então, nós temos a sublingual, tá? Nós temos a submaxilar e nós temos as parótidas. Ok? Então, funções da saliva: umedecer os alimentos, promove a ação bactericida. Então, nós temos aqui umas enzimas que acabam matando algumas bactérias, né? Inicia a digestão do amido pela enzima pitialina ou amilase salivar. Então, aquilo que eu falei para vocês, algumas enzimas que estão na boca são fundamentais para o início da quebra das macromoléculas, tá? E quem faz isso normalmente são as pitialinas e as amilases salivares. Pessoal, isso são informações que vocês precisam memorizar, fazer um quadro, rever, ter sempre na visão de vocês para fixar isto, né? Quais são as enzimas que estão presentes na língua ou na saliva e que promovem a digestão, as primeiras quebras macrocelulares, né? Macromoleculares. São as enzimas pitialinas ou amilase salivar, né? Então, aqui eu tenho um desenho das papilas gustativas e das glândulas salivares, então vocês veem que são diferentes, e o esquema das glândulas salivares, que são 3, né? Tá? A pitialina é uma enzima produzida pelas glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, além de umedecer o alimento, além de ter essa ação bactericida, tem essa função de produzir a pitialina, que vai servir para a macrodigestão, vamos dizer assim, né? Tá? E age na boca em pH levemente ácido, quebrando o amido em maltose. Então, ele pega o amido e transforma em maltose, tá bom? Então, a gente viu no quadro anterior, aqui no início, onde acontecem as digestões, né? Que produtos que são gerados, né? Da digestão, da diferentes digestão de diferentes alimentos. E aqui a gente, então, viu todo o aparelho digestivo, todo o sistema digestivo é composto por vários órgãos,
que tem diferentes funções. Aí nós temos a boca como ponto inicial da digestão ou do sistema digestório humano, e a boca é formada por 3 elementos principais: a língua, os dentes e a saliva, né? Então, a soma desses 3 facilitam a movimentação do bolo alimentar, facilitam a digestão, a quebra dessas macromoléculas, a ação das enzimas para agir quimicamente, então não mais mecanicamente, mas quimicamente, e também facilitar a deglutição ou ingestão ou digerir esse alimento, tá? Ok, pessoal? Então, aqui nós terminamos a aula de hoje. Revejam, é um assunto novo, mas é um assunto familiar a vocês. Então agora vocês vão começar a entender o que acontece com vocês quando vocês se alimentam. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.